Quando eu era criança, meu bisavô adorava contar suas memórias e seus tempos fotografando. Uma dessas histórias era sobre uma família em algum lugar do sertão que tinha acabado de perder uma das crianças. Um dos irmãos da morta, vendo meu bisavô com uma câmera, pediu uma foto do corpo. E essa é a parte mais interessante da história. Meu bisavô contava tudo com tantos detalhes que eu era capaz de sentir o cheiro, o medo e o calor. Eu, que achava lindíssimo dessas histórias, como diria o Eduardo Galeano, não somos feitos de átomos, mas justamente de histórias, até hoje sinto o cheiro e reconto a cena. Foto tirada, calor exorbitante, a vontade de fugir daquele espaço, eis que ele recebe um saco com tomates podres. Era o pagamento pela foto que viria. Eu, sinceramente, não sei nem como começar esse vídeo, porque justamente ele me fez ficar nostálgica num nível que vai ser muito pessoal, qualquer coisa que eu dizer aqui. Memórias de Mama Blanca, da Teresa de la Parra, nosso livro dos Desafios Hispanohablantes desse mês. Logo de início ele faz uma coisa que eu gosto muito. Logo no início a gente tem um prefácio, né? Esse tipo de conteúdo que a gente, na verdade é uma advertência, que a gente pressupõe que não faz parte da obra. A gente sempre pensa assim, se tem um prefácio, se tem uma advertência, se tem um prólogo, né? A gente vê com outros olhos. O prólogo ainda dentro do campo do ficcional, mas uma advertência, um prefácio, é sempre algo que o autor tem a nos dizer antes de começar a história. E eu gosto disso, porque isso pressupõe um pacto com o leitor, pressupõe que o leitor vai considerar que o que vem antes da obra é real. Mas é real? Ou uma advertência, um prefácio pode ser parte da obra? E aí a Teresa de la Parra, ou a narradora, a gente não sabe, existe essa dubiedade nesse capítulo advertência, nos diz que ela herdou, então, os cadernos de Mama Blanca, né? E aí ela vai nos apresentar, então, esses cadernos. E logo depois ela diz uma outra coisa que tá aqui na contracapa, e ela diz que ela vai sim alterar o material. Então, a gente tem a memória. E a gente tem essa memória, primeiro, talvez que não seja uma memória de verdade, talvez ela seja pura ficção. E depois, se a gente não tem pura ficção, a gente tem uma memória verdadeira que foi lapidada. Mas qual é o limite entre a memória e a ficção, né? A memória é mais do que uma ficção que a gente conta para nós mesmos sobre os nossos passados? Como que eu posso ter certeza que o que eu me lembro é a reprodução da realidade? Se eu confrontar memórias, elas vão ser iguais? Se eu e mais uma outra pessoa que vivemos, que estivemos lá, a gente vai contar a história, vai ser a mesma coisa? Não vai, né? Então, qual é o limite entre memória e ficção? Eu acho que o limite, ele tá aqui na ficção. Você parte do pressuposto que você pode escrever qualquer coisa, né? A memória, mesmo sendo ficção, a gente parte de um pressuposto ligeiro ali, de que tem que ter algum pé na realidade, de que tem que minimamente condizer com algumas informações básicas que podem ser extraídas por pesquisa, né? Enfim, eu gosto de como a Teresa de la Parra, nesse livro, ela propõe uma narradora completamente não confiável. A partir do momento que ela assume, ainda que de uma forma bem delicada, que ela vai manipular o material que ela tem, a narradora já não é muito confiável. E aí também a gente sabe que a Teresa de la Parra não é muito confiável, porque ela joga com o nosso pacto de leitor, ela nos faz acreditar que de fato esse material ele vem de uma outra fonte, que seria esses cadernos da Mama Blanca, como se a Mama Blanca tivesse existido. E só porque existiu na ficção não existiu, né? É um grande nó. Porque eu, de fato, me enxerguei numa narradora e numa narrativa, numa história que já no primeiro texto, já no prefácio, nos é entregue
que foi mexido, que talvez não exista essa brincadeira entre a ficção e a realidade, o que é exatamente literatura, né? Existe de fato uma não ficção quando sempre vai passar através dos olhos, né? E da perspectiva, da ideia do autor, da autora, do autor e assim vai. Então é muito interessante, porque quando a gente fala de livros de memória, quando a gente fala de vou contar uma história da minha infância, a gente também vai contar histórias diferentes de acordo com a nossa idade, né? Vocês já me viram dizer aqui em outros vídeos, sobretudo baseado em outros livros, que nós somos constituídos de memórias, né? Tem até uma frase maravilhosa do Eduardo Galeano, um escritor uruguaio que a gente leu nesse desafio hispanohablante, né? Que ele fala que nós não somos constituídos de átomos, mas sim de histórias. E é justamente isso que faz também, né, já teve vídeo sobre isso aqui no canal, sobre que é justamente essas histórias que faz vocês terem concepções sobre quem nós somos, né? São as histórias que eu conto da minha infância, da minha vida, inclusive da minha vida adulta, de pouco tempo atrás, do que aconteceu ontem, que fazem vocês acreditarem ou não na minha personalidade, na minha persona. E além disso, também, é a luz que eu boto naquelas histórias, efetivamente, que também mostram os meus interesses, que também mostram o que me toca mais, o que me toca menos. E tem uma questão, né, do tempo que a gente demora pra contar algo. Algumas coisas, elas vão ficar mais próximas da realidade, porque a gente superou sentimentos, a gente superou frustrações, amarguras, e a gente consegue reconhecer algumas verdades daquelas situações, mas em outras, a gente só vai perder realmente os detalhes e cada vez mais ficcionalizar em cima disso. E eu achei muito, muito curioso, porque eu comecei a ler um outro livro, e nos textos de apoio tinha uma parte que diz assim: a memória, reduzida a recordar, opera na esteira da imaginação. Escreveu Paul Ricoeur em seu livro A Memória, a História e o Esquecimento. O passado só retorna através da imagem oferecida pela memória. Sendo uma redução de eventos reais do passado, a recordação na mente apela à imaginação, a uma espécie de ficção. E é muito curioso, porque a gente tem aqui uma proposta de uma biografia, pelo menos dessa recordação de memórias, de uma mulher que na sua idade adulta era muito receptiva, que foi muito importante para muitas pessoas, e ela decide não nos contar isso. Ela decide nos contar sobre como ela se sentiu de alguma forma desterrada, né? Ela conta essa história da fazenda Pedra Azul, onde ela vivia, de como eram felizes os dias dela lá e ela não sabia, e como ela foi obrigada a sair de lá ainda criança, e aquele retorno amargo de voltar e ver um lugar tão querido já, né, com propósitos comerciais, financeiros, e toda essa frustração e esse desterramento, essa desterritorialização que ela sofre, e que provavelmente, né, a gente pode ver esse livro como um romance de formação, porque talvez seja essa dificuldade da Mama Blanca em sentir-se em casa que faz com que ela seja tão receptiva a outras pessoas, que ela queira fazer para os outros dela a sua casa, né? Então é interessante porque ela não estabelece essa relação de uma forma objetiva. E eu acho que os grandes nomes da literatura têm essa questão. Eles deixam que a gente tente entender. E aí, se você olha para esse livro e se pergunta por que ela escolheu esse período da vida, para mim essa é a resposta. Para mim é isso que liga esse período da vida da Mama Blanca com a apresentação que a gente tem dessa falsa primeira interlocutora, né? Enfim. E tem uma cena aqui que eu acho magnífica, que é quando ela fala que a irmã dela, uma hora, vai responder meio que, sabe, aquela coisa infantil, vai responder meio que de nariz em pé a mulher, a Evelyn, que cuida delas, e fala um palavrão. E aí, como castigo, elas são proibidas de visitar o engenho. E aí, o que para elas era, tipo, o melhor momento do dia delas era quando elas podiam visitar este lugar. E, de repente, elas são castigadas, todas as irmãs, por conta de um palavrão, né? Por conta da escolha de palavras e da escolha de rebeldia de uma das irmãs. E aí tem uma cena maravilhosa que ela fala assim: nossos alaridos, né, os nossos sons de felicidade eram ensurdecedores e nossas corridas desenfreadas.
No fim das contas, acredito que se Violeta não tivesse pronunciado a sua célebre palavra de nefastos resultados, a lembrança do engenho teria se perdido na profusão anônima de lugares, pessoas e cenas que jazem enterradas na memória, como em um cemitério. Então, possivelmente, se não tivesse sido essa cena da irmã falando um palavrão e criando, né, e tendo esse castigo de nenhuma delas mais poder visitar o engenho, talvez essas lembranças do engenho nem fossem importantes. Elas se tornaram importantes e elas foram escolhidas no cemitério das memórias, no cemitério das lembranças, justamente porque em algum momento elas foram proibidas. E justamente porque em algum momento criou-se essa outra memória em cima daquelas lembranças. Porque senão poderia ser só mais um lugar em que elas visitavam quando crianças e que eram muito felizes, né? Então também tem essa ideia de que quais são as lembranças que a gente escolhe dividir e por que a gente escolhe dividir essas lembranças, né? Eu tenho para mim que eu sou uma pessoa com uma ótima memória e que mais do que uma ótima memória, eu tenho para mim que eu guardo essas memórias com muito carinho e que eu vou usá-las no final da minha vida, porque a minha família era muito contadora de histórias e era uma família que debatia muito em mesa, na hora do jantar, na hora do almoço, todo mundo reunido, televisão no mudo, sobretudo quando estava toda a família reunida no Rio de Janeiro, né? E aí estes momentos eram os momentos de maiores histórias, eram os momentos que eu via a realidade, o que eu entendia como realidade de cada um dos meus familiares, principalmente que tinha umas beritas envolvidas, mas de qualquer jeito tinha também aquele momento em que até no meio das brigas, essas são as lembranças que me cabem, né? Eram esses momentos que todo mundo se vestia de fantasias meio que não físicas, né? Fantasias é um modo de dizer, psicológicas, para conversarem entre si e também contarem as suas lembranças de tudo que elas tinham passado. E nesse livro a gente tem exatamente essa narrativa, porque a gente tem o passado da Mama Blanca, a infância dela, a gente tem a adolescência dela, a gente também tem o retorno dela físico para este lugar que tá acabado, que não existe mais, e o retorno psicológico para esse lugar quando ela escreve os diários. E a gente, enquanto leitor, revisitando essa memória e construindo essa personalidade de quem a gente entende que é a Mama Blanca. É um livro muito singelo, muito delicado, mas a gente consegue ver que existem muitas máquinas operando para que ele seja apenas isso, sabe? Foi uma experiência muito massa ler esse livro da Teresa de la Parra, e eu fico agora muito curiosa para ler o Ifigênia, que é o outro livro dela de romance, publicado aqui no Brasil também. Depois, quem sabe, eu vou pros contos. E aí eu queria só finalizar para vocês contando, por exemplo, de um dos personagens, né, que talvez seja um dos mais importantes, que é o Vicente, que é esse personagem que ele é muito simples, ele é o faz tudo na cidade, ele é um homem negro, então ele é um homem muito pobre e é um homem que é muito querido ao mesmo tempo que ele é muito odiado, ele é muito bem-vindo ao mesmo tempo que ele é muito não bem-vindo, muito rechaçado, e ele é simples, né, ele conversa através da simplicidade, e ele tem aquelas crianças ao redor dele, que é a Mama Blanca e as suas irmãs, e a Mama Blanca é Blanca de las Nieves, né? Então, assim, tem essas crianças que o amam incondicionalmente, porque acham ele o máximo, inclusive por sua linguagem simples, né? E que tem toda a família, principalmente a Evelyn, que é essa mulher, essa senhora inglesa que cuida delas, que acha que o contato dessas meninas culturalmente com esse homem pobre vai ser a pior coisa para elas. Só que essas crianças, quanto mais a Evelyn tenta deixá-las longe de Vicente, mais elas querem se aproximar e mais elas entendem por que ele é tão rechaçado, por que ele é colocado tão de lado, né? E elas ficam fazendo várias perguntas para ele sobre tudo. Ele é o mago que consegue responder a tudo, qualquer tipo de pergunta, né? Então, as perguntas eram sempre: por que há goiabas brancas e goiabas vermelhas, Vicente? Hã? Por que as cobras picam? Hã? Vicente? E as enguias? Não? Por que os galos sabem brigar, Vicente? Hã? E não sabem pôr ovos como as galinhas? Por que, Vicente Cochocho, Topocho, Rechocho, bigodinhos de barata, você não tem uma casa de telha como os meeiros, hã?
Para explicar tantas coisas, Vicente impregnava suas respostas com a bela filosofia da resignação. Das enguias dizia, porque elas são boas e se defendem escorregando sem maltratar ninguém, por isso são procuradas e comidas. Já das cobras tem raiva, mas ninguém sai atrás dela, como são tão más, são respeitadas. Do galo dizia, porque sua sina é de brigão e não gosta do ofício que não seja de comandante. A crista deles não lembra o governo? E de si mesmo, porque nasci para ser pobre. Quem já viu peão negro com casa de telha? É fenomenal, esse livro é fenomenal. Muito bom esse livro, assim, eu fiquei, nossa, embasbacada com ele. E com essa construção de memórias, me deixou nostálgica, me deixou pensando em todas as pessoas que já passaram pela minha vida e as lembranças que eu escolho delas. Então me conta aí nos comentários, quais são as lembranças que vocês mais guardam dentro de vocês. Esse vídeo é parte do projeto Hispanohablante. E o nosso próximo livro é um livro que não está na América Latina. É a razão desse projeto se chamar Hispanohablante e não latino-americano, por exemplo, porque nós vamos ler A Casa do Pai, de Carmele Jaio, que é uma autora do País Basco. E essa edição aqui é publicada pela Instante. Espero vocês lá no B de Barbárie para ver a resenha desse livro em dezembro.